E aí, jovens, tudo bem? Hoje senta aí que lá vem história, porque, cara, hoje a gente vai falar sobre a Jedi que derrotou Darth Vader. E aí você vai comentar aí embaixo: impossível, Vader é o melhor. Concordo, ele é o melhor, mas ainda assim essa Jedi misteriosa conseguiu derrotá-lo. E assim, tudo que eu falar aqui hoje faz parte do Legends, ou seja, tudo que a gente vai conversar aqui nesse vídeo foi desconsiderado pela Disney quando ela comprou Star Wars, ou seja, saiu da linha do tempo. Pra falar sobre essa história, eu acho interessante a gente fazer um contexto sobre como que eram lançados os quadrinhos antes, na época do Legends, principalmente ali Dark Horse, Lucas Book. Basicamente o seguinte, eu tenho aqui umas edições que eu comprei no sebo antes da pandemia, obviamente, eu paguei R$4 cada uma, e basicamente é daqui que eu vou tirar a história. Nesse formatinho aqui tinha uma história de cada uma das 4 séries, então tinha Knights of Old Republic, Dark Times, que é o que a gente vai conversar hoje, Rebellion e Legacy. Legacy passa no futuro, Rebellion acompanha Luke e Leia principalmente depois do filme 4. A série Dark Times era bem interessante porque se passa ali nos primeiros meses do Império, com protagonistas diferentes, então tem gente que sobreviveu às Guerras Clônicas, tem histórias com Vader, tem histórias até com Obi-Wan, e Knights of Old Republic se passa 4.000 anos antes, durante a Velha República, na luta entre os Mandalorianos contra a República. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque a história que a gente vai conversar hoje, ela meio que começa lá nos quadrinhos da Velha República, com o Zane, eu vou explicar tudo aqui no vídeo, depois ela vem pra Dark Times, depois Rebellion e depois Legacy, que é 100 e poucos anos no futuro. Ou seja, é uma história, e mais precisamente uma personagem que percorreu todo esse momento durante o Legend, desenvolvendo as 4 fases de quadrinhos. Então é o seguinte, vamos começar a história. Bom, então estamos 3 meses depois que o Império foi criado, Vader tá na sua armadura, e ele tá meio que tentando achar um jeito de deter o Imperador enquanto ele caça Jedi. Tanto no Legends quanto no Canon, o Imperador e o Vader não conversam muito dos seus planos. O Imperador tá sempre tentando mais poder, e se ele achar um substituto pro Vader, ótimo, ele achou e já era. Enquanto isso, o Vader tá fazendo as coisas dele, tentando ressuscitar Padmé ou qualquer outra coisa, e também tá tentando seguir a linhagem do Sith. Vamos combinar sempre que a regra de 2 é um mestre que tem o poder e um aprendiz que vai tomar esse poder. O Vader então fica sabendo que uma tripulação tá carregando uma carga que ele tava procurando já. Essa tripulação chama Uhumeli. A história é a seguinte: 1400 anos antes dos acontecimentos dessa história, um grupo de mineradores encontrou uma caixa que parecia um caixão num planeta chamado Dibble, embaixo de um monte de gelo lá soterrado. Eles pegaram essa caixa, que era uma caixa grande, e não conseguiram abrir de jeito nenhum, não conseguiram nem escanear pra saber o que tinha dentro, nem raio-x, nem nada. E com o passar dos anos, uma lenda foi criada de que não importa o que tenha dentro daquela caixa, era muito valioso, por isso que eles não conseguiam abrir. Então, durante esses 1400 anos, a caixa foi passando de dono pra dono. Então, um matava o outro, quem pegava a caixa vendia pro outro, que matava esse cara, até o momento onde chegou nessa tripulação, que conseguiu roubar também, e eles estavam vendendo pra um historiador. Então, quem pega essa caixa, passa pra frente, ou chega alguém, mata e passa pra frente, entendeu? Então, a tripulação que estava com a caixa nos dias atuais, marca com o historiador numa lua X e vai vendê-la pra ele. Quando eles chegam lá na lua, eles descobrem que na verdade era uma armadilha, it's a trap, e na verdade o Vader tava lá junto com o historiador e um batalhão de Stormtroopers. Beleza, eles entram numas ruínas lá e o Vader pensa, tá, como é que eu vou abrir essa caixa enorme aqui na minha frente? Aí ele tem a solução mais óbvia possível. Vou dar uma sabrada de luz, inclusive sabrada de luz devia ser mais popular, tá? Vamos popularizar esse termo. Enfim, ele pegou o sabre de luz dele, conseguiu arrancar a tampa ali daquele caixão e o caixão abriu, revelando uma pessoa lá dentro. Na verdade, era uma Jedi com um talismã muito poderoso do Sith, que eu já vou explicar agora quem é essa Jedi. O nome dessa Jedi é Celeste Morn, e o que tem no pescoço dela é um talismã chamado Talismã Mur. Pra gente entender melhor quem é essa Jedi e por que ela é tão poderosa e tão forte, ao ponto de bater de frente com o Vader, ali no momento ela tá dormindo, mas na hora que ela acordar, mano, ela vai sair dando sabrada de luz em todo mundo, e eu acabei de quebrar a caneta, nossa senhora. A Celeste Morn é uma Jedi lá da Velha República, ou seja, ela tá dormindo naquele caixão chamado Oubliette há mais ou menos 4.000 anos. A Celeste Morn é uma Jedi da categoria Sombra. O que é a categoria Sombra? Se você pegar pra ler o Caminho Jedi, como a gente tá falando do Legends, eu acho justo a gente usar o Caminho Jedi como base, porque o Caminho Jedi também é Legends, igual a nossa história. Então eu acho que dá pra gente pegar como referência bonitinho. E aqui dentro fala um pouco mais sobre os Jedi Sentinelas da classe Sombra. Eles têm a missão de achar artefatos e rastros do Sith, impedindo qualquer influência Sith a qualquer custo. E o termo sombra para essa categoria é usado também por 2 motivos, porque pouca gente conhecia esses caras, os registros deles eram apagados da Ordem Jedi, só apenas um grupinho, a galera mais influente, a galera que era totalmente focada nisso, sabiam quem eram os Jedi Sombra, e se você olhava nos arquivos Jedi não tinha nome de nenhum deles, eles eram apagados do registro, e sem contar também que eles faziam serviço sujo, então eles iam lá, matavam as pessoas, e lá na Velha República ela foi colocada numa missão de ir atrás do Zane Carrick, que é o padawan principal ali dos quadrinhos, e quando ela chega até ele, eles
acabam se unindo pra ir atrás do Talismã Mur, que, vamos combinar, ela era uma Jedi Sombra que tem que ir atrás de artefato Sith. E o Talismã Mur é um artefato Sith muito antigo, criado por um Sith chamado Carnes Mur, e o poder que o Talismã Mur tem, relacionado ao lado sombrio, é muito louco e de fato muito poderoso mesmo. Quem controla o talismã consegue transformar os seres que estão à sua volta, os seres que estão expostos à energia do talismã, em Wreck Ghouls, que são basicamente monstros controlados por quem controla o talismã. Mas ainda assim tem mais coisa envolvendo o talismã, porque lembra que eu falei que ele foi criado por um Sith chamado Carnes Mur, que é por isso que é Talismã Mur. Na verdade, a alma do Sith tá lá dentro do talismã. Então quem usa o talismã é atormentado pelo Sith, literalmente aparece um Sith, um velho Lord Sith do lado da pessoa, que tá lá preso dentro do talismã, e o Carnes Mur fica no ouvido da pessoa tentando controlá-la, entendeu? E sobre a transformação dos Wreck Ghouls, apenas alguns seres são transformados pela energia do talismã. Inclusive os humanos são transformados, tá? Todos os humanos são transformados, menos aqueles que têm acesso à força. A força consegue fazer um escudo. Eu acredito que tem um limite, então você, como usuário da força, você consegue barrar a maldição, mas você não pode ficar muito perto. Tipo assim, barra a maldição e sai fora. Não fica lá recebendo a energia do talismã, que eu acho que uma hora você vacila e você é transformado, mas sim, humanos são transformados. E você lembra como que o Vader foi lá abrir o caixão da Celeste com Stormtroopers, que são o quê? Humanos. Acho que vocês sacaram o que vai acontecer agora. Lá na Velha República, um Mandaloriano estava usando esse talismã. Quando a Celeste e o Zane conseguem derrotar o Mandaloriano, o talismã tenta pular no Zane, ela pega o talismã e coloca nela. Pensando nisso, eles acham outro artefato antigo ali, que é um caixão, que é esse obliete, e essa caixa consegue conter o poder do talismã. Então a Celeste entra lá, porque ela não quer mais que o talismã fique transformando pessoas em Wreck Ghouls, e não quer controlar esses caras também, e nem ficar com o Sith na orelha dela, mas ela não sabe como que tira o talismã. Pensando nisso, ela entra na caixa, ela cai num sono profundo e a caixa consegue manter a energia do talismã lá dentro. Só que, como eu falei pra vocês, estava rolando uma guerra entre os Mandalorianos e a República. Então rola um bombardeio nesse planeta e ela é soterrada, por isso que os mineradores acharam a caixa só 2.500 anos depois, entendeu? Aproximadamente 2.500 anos. E ela ficou lá soterrada todo esse tempo, dormindo. Então ela ficou 4.000 anos lá dormindo e agora o Vader a acordou e ela já levanta lutando contra todo mundo. Ela é de fato muito poderosa, sai pulando, usando o sabre de luz dela, empurrando todo mundo usando o empurrão da força. Mesmo ela sendo muito poderosa e muito bem treinada, ela estava enfrentando o Vader, um mini batalhão, e também tinha um Lord Sith antigo que ficava na cabeça dela, tipo, usa o lado sombrio, deixa eu usar o poder do talismã e tal, e óbvio que ele ia tomar o corpo dela. Então ela tinha 3 preocupações, 4 se você pensar que ela precisava sobreviver. Então, assim, pensa só como tava a cabeça dessa personagem. Ela era uma Jedi, ela acorda 4.000 anos por um Sith, descobre que a República não existe mais, que agora é um Sith que manda no Império, que no caso é o Palpatine. Tem um Sith falando na cabeça dela, e ela tá num lugar totalmente diferente, procurando Zane, cadê os Mandalorianos? Imagina tudo isso na cabeça dela, e ainda tendo que lutar pra sobreviver. E de fato ela consegue bater de frente com o Vader e com os Troopers, mas o Vader consegue desarmá-la. Então ele aponta o sabre pro pescoço dela e fala, se una a mim. O quê? O Vader não vai matar ela? O Vader não tá atrás do talismã, ele tá atrás dela pra treiná-la como uma Sith, pros dois se unirem contra o Imperador. Não, fala sério, é da hora, vai. Eu achei legal. Mas pera, não falei que ela derrotava o Vader? O que tá acontecendo? Ele derrotou ela agora, ele desarmou ela. Então, lembra que eu falei pra vocês do poder do talismã? Ali naquele momento ela percebe que ela vai ter que se abrir pro lado sombrio, usando o poder do talismã pra conseguir sobreviver. Então ela se abre pro lado sombrio, acessa o poder do talismã e consegue fazer uma onda da maldição de Wreck Ghoul, transformando todo mundo que tá ali, que era humano, em Wreck Ghouls. E lembra que eu falei, quem controla o talismã controla os monstros, então agora ela tinha um mini exército contra o Vader. Aham, agora você sacou como que o Vader perdeu a batalha. Ele não tinha muito o que fazer, na verdade, ele tinha que sair correndo e de fato ele fez isso, porque do nada, além dela ser muito habilidosa, ela tinha um mini exército de monstros que ela controlava e ainda usando o lado sombrio, então ele tinha que se preocupar com ela e com os monstros, então ele teve que sair correndo e de fato o Vader faz isso, ele entra na nave dele e vai embora e deixa ela lá governando a lua com os monstros dela e o Mur tava ficando cada vez mais influente na mente dela. E assim que o Vader perdeu a batalha, ele teve que sair correndo porque do nada ela tinha um exército de monstros. Olha só. Eu acho justo, inclusive. Eu acho interessante que mesmo ela acordando ali no susto e já levantando pra lutar, ela conseguiu bater de frente com o Vader em alguns instantes e eu fiquei pensando o porquê disso, né? Porque o Vader é muito habilidoso, ele é muito poderoso na força, ele usa o lado sombrio muito bem, ele é muito forte e o Vader é o cara. E se a gente pensar um pouco sobre a formação de Anakin Skywalker, ele foi aprimorando suas habilidades lutando nas guerras clônicas. Então, de fato, ele virou um Jedi e depois um Sith habilidoso porque ele ficou muito tempo na guerra, muito tempo lutando. Mas também, além dela ser uma Jedi formada,
virado uma sombra Jedi, ela ainda também tava na guerra contra os Mandalorianos, então ele foi moldado na guerra e ela também, e na guerra que ela tava lutando tinha Mandalorianos, era contra os Mandalorianos. Então beleza, droids são ameaçadores, mas você já viu um Mandaloriano vindo voando na sua direção, soltando fogo? Deve ser muito difícil de lidar com isso, então assim, do mesmo jeito que ele foi moldado na guerra, ela também. Tudo bem que ele consegue derrotá-la, porque o Vader a gente sabe que ele é muito poderoso, e ele também não tava tentando matá-la nessa luta, mas ela também é muito poderosa, e se vocês querem saber como que termina a história dessa personagem, num resumo muito rápido, o Luke e a Leia vão pra lá 20 anos depois, porque o Vader faz uma armadilha 19 anos depois, falando pros rebeldes que ele tinha uma arma imperial, e quando o Luke e a Leia vão lá ver, a Celeste tá lá, ela luta contra o Luke, o Talismã tenta pegar a Leia, só que o Luke e a Leia se unem pra impedir o Talismã, ela entende que os dois têm um papel muito maior pra desempenhar, e outra, a Celeste entende que se ela manter o Talismã com ela, como ela passou muito tempo com o Talismã, ela não é a única prisioneira nessa história, porque o Sith tá dentro do Talismã e ela consegue conter o poder dele. Então ela tá presa ao Talismã, porque o Talismã tem que escolher sair, ou então ela tem que morrer. E ela fala, não, eu tô presa com você e você tá preso comigo. Você não vai fazer maldade por aí, eu vou segurar você aqui. É uma atitude muito altruísta, muito Jedi mesmo. E como o Talismã transborda poder do lado sombrio, ela conseguiu manter um pouco mais a sua vida, então chega 100 e poucos anos no futuro, ela ainda tá jovem, chegando até a lutar junto com Cade Skywalker contra o Lord Sith, Darth Krayt. E nessa fase do Cade Skywalker, a Celeste morre, ela se entrega pro Cade matá-la, mas Cade Skywalker é um assunto pra outro vídeo. Basicamente, ela viveu muito tempo e botou o Vader pra correr. Isso é muito bom. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Pode comentar o que você achou da história, você gostou, você não gostou. Pode compartilhar esse vídeo à vontade, compartilha pro seu amigo, pra sua amiga, pra quem você quiser. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela. É isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!